Uma viagem no tempo. Os clássicos do PC que definiram gerações. Fala galera gamer. Adriano Garcia aqui, no comando do AGVTech, e hoje a gente vai embarcar numa verdadeira máquina do tempo. Se você viveu os anos 90 e início dos 2000, sabe que jogar no PC era uma experiência única. Dos gráficos pixelados que hoje chamamos de charmosos às trilhas sonoras marcantes que grudavam na cabeça por semanas, esses jogos marcaram gerações inteiras. Lembro como se fosse ontem das tardes, e muitas noites, em frente ao monitor, desbravando mundos, construindo impérios ou simplesmente tentando sobreviver a hordas de inimigos. Era uma época mágica, onde cada disquete ou CD-ROM era um portal para uma nova aventura. A tecnologia evoluiu, os gráficos se tornaram ultra-realistas, mas a nostalgia por aqueles clássicos permanece intacta. E o mais incrível, muitos deles continuam extremamente divertidos e desafiadores, provando que uma boa jogabilidade é atemporal. Hoje no AGVTech, preparei uma lista especial, um top 10 que vai fazer seu coração gamer bater mais forte. Você vai reviver os 10 melhores jogos de PC retrô que deixaram saudade e ainda são incrivelmente jogáveis. Pega seu joystick empoeirado, ajeita a cadeira e bora nessa viagem no tempo? Tenho certeza que muitas memórias boas virão à tona. Vamos relembrar aqueles momentos de pura diversão, as frustrações com chefes impossíveis, a alegria de finalmente passar daquela fase difícil e, claro, as trilhas sonoras que se tornaram hinos. Desde os primórdios dos jogos de plataforma até os revolucionários FPS e RTS, cada título desta lista tem um lugar especial na história dos games e no coração de quem os jogou. Então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada nostálgica e redescobrir por que esses jogos são considerados verdadeiras lendas. Preparem-se para uma dose cavalar de nostalgia e, quem sabe, para reinstalar alguns desses clássicos. Abrindo nossa lista com chave de ouro, temos um jogo que redefiniu o gênero de plataforma e nos ensinou o significado de movimento fluido nos games: Prince of Persia, lançado em 1989. Quem não se lembra da animação incrivelmente realista do príncipe, resultado da técnica de rotoscopia? Cada salto, cada corrida, cada escalada parecia ter peso e precisão, algo revolucionário para a época. A sensação de controlar aquele personagem era única, e a cada plataforma alcançada, a cada armadilha desviada, sentíamos uma imersão profunda naquele mundo hostil das masmorras persas. Mas Prince of Persia não era só sobre gráficos e animações. O jogo era um teste implacável de habilidade e paciência. Os puzzles eram engenhosos e muitas vezes mortais. E claro, como esquecer dos combates de espada? Exigiam timing perfeito e uma boa leitura dos movimentos do oponente. Um clássico absoluto. Em segundo lugar, mas com um impacto explosivo, temos Doom, lançado em 1993 pela id Software. Se Prince of Persia redefiniu a plataforma, Doom simplesmente criou o molde para o gênero First Person Shooter como o conhecemos. Ele não foi o primeiro FPS, mas foi o que popularizou o gênero de forma avassaladora, transformando-o num fenômeno cultural. Doom colocou o caos em nossos PCs de uma forma nunca antes vista. Hordas de Imps, Pink Demons, Cacodemons e o temível Cyberdemon enchiam a tela. E a única resposta era uma chuva de balas das mais variadas armas, da fiel pistola à icônica BFG 9000. A adrenalina era constante, a ação frenética e a violência gráfica, para a época, era chocante e incrivelmente satisfatória. Doom não é apenas um jogo, é uma instituição, o pai do FPS moderno, e uma fonte inesgotável de diversão e nostalgia. Seguindo nossa viagem nostálgica, chegamos a um gigante da estratégia em tempo real, Age of Empires Dragões, The Age of Kings, lançado em 1999. Esse jogo foi, para muitos de nós,
a primeira grande aula de história interativa, misturada com a emoção de construir um império do zero e esmagar nossos inimigos. Age of Empires II nos colocava no comando de diversas civilizações históricas, cada uma com suas unidades únicas, tecnologias e estilos de jogo. Dos cavaleiros teutônicos aos arqueiros longos britânicos, a variedade era imensa e convidava à experimentação. A mecânica de jogo era viciante. Começávamos com um punhado de aldeões e um centro da cidade, e a partir daí era coletar recursos, comida, madeira, ouro e pedra, para expandir nossa base, treinar um exército e avançar pelas eras tecnológicas. A transição da Idade das Trevas para a Idade Feudal, depois para a Idade dos Castelos e, finalmente, para a Idade Imperial, era um marco de progresso que trazia novas unidades, edifícios e melhorias. Um clássico que nos ensinou história e, mais importante, como invadir civilizações inimigas com exércitos de mongóis, ou qualquer outra civilização poderosa. Agora, vamos trocar as batalhas medievais pelo desafio de construir e gerenciar uma metrópole moderna. Nosso quarto clássico é SimCity 2000, lançado em 1993. Esse jogo transformou muitos de nós em prefeitos virtuais, obcecados por zoneamento, tráfego, orçamento e, claro, o bem-estar, ou a falta dele, dos nossos sims. Gerenciar uma cidade inteira nunca foi tão viciante e, ao mesmo tempo, tão complexo. Cada decisão tinha consequências, e encontrar o equilíbrio perfeito era um desafio constante. Um verdadeiro devorador de tempo que nos ensinou muito sobre planejamento urbano e, talvez, um pouco sobre como administrar uma cidade. Hora de pisar fundo no acelerador com nosso quinto clássico, The Need for Speed Z12 Is Special Edition, lançado em 1997. Muito antes da febre de Underground e suas customizações, NFS 12 já nos colocava no cockpit de alguns dos supercarros mais desejados do planeta, como a Ferrari F50, o McLaren F1 e o Ford GT90. A sensação de velocidade era palpável, e os gráficos para a época eram de cair o queixo, especialmente com as placas aceleradoras 3D começando a se popularizar. O que tornava a NFS II especial eram suas pistas exóticas e incrivelmente criativas. Correr pelo Outback australiano, pelas montanhas do Himalaia, por uma cidade mediterrânea ou por uma paisagem mística na Grécia era uma experiência única. Cada pista tinha sua própria atmosfera, seus desafios e seus atalhos secretos que podiam garantir a vitória. The Need for Speed se foi um marco nos jogos de corrida, oferecendo uma combinação irresistível de carros dos sonhos, cenários deslumbrantes e uma sensação de velocidade que marcou a infância e a adolescência de muita gente. Voltando aos primórdios dos anos 90, temos um herói de capacete de futebol americano e pistola de plasma que conquistou os corações dos jogadores de PC, Commander Keen in Invasion of the Vorticons, lançado em 1990 pela Apogee Software, que mais tarde se tornaria a 3D Realms. Billy Blaze, um garoto gênio de 8 anos, que nas horas vagas se transformava no destemido Commander Keen, defensor da Terra. Essa premissa por si só já era genial e cativante. Commander Keen é pura diversão em forma de plataforma com aquele charme inconfundível dos gráficos EGA de 16 cores. Os mundos eram vibrantes e cheios de criaturas alienígenas bizarras e engraçadas. A jogabilidade era simples, mas extremamente eficaz. Pular, atirar com a pistola de raios e usar o famoso pula-pula para alcançar lugares mais altos. Cada episódio da série trazia novos planetas para explorar, novos inimigos e novos desafios, mantendo a fórmula fresca e viciante. Commander Keen é um tesouro da era do DOS, um lembrete de que a diversão não precisa de gráficos ultra-realistas,
mas sim de criatividade e carisma. Preparem-se para descer às profundezas do inferno, pois nosso sétimo clássico é o sombrio e viciante Diablo, lançado pela Blizzard Entertainment em 1996. Este jogo não apenas definiu o gênero Action RPG, como também criou uma fórmula de jogabilidade que seria copiada e reverenciada por décadas. Exploração de masmorras geradas aleatoriamente, hordas de monstros e a busca incessante por loots cada vez melhores. A atmosfera de Diablo era única, opressora e absolutamente cativante. A história começava na pacata cidade de Tristram, que escondia um mal ancestral sob sua catedral. Como um dos 3 heróis disponíveis, guerreiro, arqueira ou feiticeiro, sua missão era adentrar as catacumbas, enfrentar os demônios e, por fim, derrotar o próprio Senhor do Terror, Diablo. Cada descida aos níveis inferiores da masmorra era uma nova aventura, pois os layouts, monstros e tesouros mudavam a cada partida. Um jogo dark, desafiador e que continua influente até hoje, sendo a base para uma das franquias mais amadas da história dos games. Antes de Doom nos levar para Marte para enfrentar demônios, outro jogo da id Software já estava nos colocando na linha de frente de um combate frenético, mas desta vez contra um inimigo bem terreno, falando de Wolfenstein 3D, lançado em 1992. O jogo que é amplamente considerado o avô do gênero FPS. Ele pode não ter tido a mesma complexidade de mapas ou variedade de inimigos que Doom, mas seu impacto foi igualmente monumental. Em Wolfenstein 3D, você assumia o papel de William B. J. Blazkowicz, um espião aliado capturado e aprisionado no castelo Wolfenstein. Sua missão, escapar e, no processo, eliminar o máximo de soldados e até mesmo experimentos bizarros do regime. Antes de milhões de jogadores se aventurarem por Azeroth em World of Warcraft, o que dominava o cenário era a estratégia medieval em tempo real. E um dos reis desse gênero foi, sem dúvida, Warcraft II, Tides of Darkness, lançado pela Blizzard Entertainment em 1995. Este jogo aprimorou tudo o que seu antecessor, Orcs and Humans, havia estabelecido, entregando uma experiência RTS mais polida, equilibrada e incrivelmente carismática. Warcraft II nos colocava no meio do conflito épico entre os nobres humanos da Aliança de Lordaeron e os brutais orcs da Horda. A grande sacada era que as duas facções eram distintas, mas simétricas em termos de funcionalidade das unidades, o que garantia um equilíbrio notável nas partidas. Cada lado tinha suas unidades terrestres, aéreas e navais, cada uma com suas forças e fraquezas. Além do viciante modo multiplayer, que gerou inúmeras batalhas épicas em LAN parties e através do Kali, Warcraft II tinha campanhas memoráveis para ambas as facções, com uma narrativa que expandia o rico universo de Azeroth. Warcraft II, Tides of Darkness é um dos RTS mais equilibrados e amados da história. Um clássico que definiu uma era e pavimentou o caminho para o fenômeno que viria a ser StarCraft, eventualmente WoW. E para fechar nossa lista com um impacto sísmico, temos um jogo que não apenas marcou época, mas redefiniu a narrativa e a imersão nos jogos de tiro em primeira pessoa, Half-Life, lançado pela Valve em 1998. Se Doom popularizou o FPS e Wolfenstein 3D o iniciou, Half-Life o elevou a uma forma de arte interativa. A história de Gordon Freeman, um cientista teórico preso em meio a uma invasão alienígena no complexo de pesquisa de Black Mesa, é uma das mais icônicas dos videogames. O que tornava Half-Life simplesmente revolucionário era sua abordagem à narrativa. Não havia cutscenes tradicionais que interrompiam a jogabilidade. Toda a história se desenrolava em tempo real através dos olhos de Gordon Freeman.
Half-Life é um clássico absoluto que pavimentou o caminho para os FPS modernos, e cujo legado perdura até hoje, sempre nos deixando na expectativa de um certo terceiro capítulo. Ufa! Que viagem incrível pelo túnel do tempo, não é mesmo? Esses foram os 10 gigantes dos jogos de PC retrô que, com certeza, ainda moram na nossa memória e, arrisco dizer, em muitos HDs por aí, prontos para serem revisitados. Cada um desses títulos não apenas nos proporcionou horas incontáveis de diversão, mas também moldou a indústria dos games como a conhecemos hoje. Desde a precisão mortal de Prince of Persia até a narrativa imersiva de Half-Life, cada jogo desta lista tem um lugar especial no panteão dos clássicos. Relembrar esses jogos é mais do que apenas nostalgia. É reconhecer a criatividade, a inovação e a paixão que os desenvolvedores colocaram em cada linha de código, em cada pixel e em cada nota musical. Eles nos ensinaram sobre estratégia, reflexos, resolução de problemas e, em alguns casos, até um pouco de história. Valeu, Age of Empires! E o mais legal é que muitos deles, mesmo com gráficos considerados datados, ainda oferecem uma jogabilidade sólida e desafiadora, que envergonha muito o lançamento moderno. A diversão, meus amigos, é atemporal. Agora quero saber de vocês. Qual desses jogos você jogou mais? Qual deles te traz as melhores lembranças ou os maiores pesadelos, no caso de alguns chefões? Ou será que esquecemos algum clássico que merecia estar nesta lista? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar aquela ideia nostálgica. E se você curtiu essa viagem no tempo tanto quanto eu, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar com os amigos que também viveram essa época de ouro e, claro, se inscrever no AGVTech para mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo, galera!